Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo do desenvolvimento de líderes. Esse terceiro módulo é sobre cultura organizacional e eu vou começar apresentando sobre cultura em geral. Então, aqui está a nossa agenda de hoje. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a definição de cultura, vou diferenciar clima de cultura, falar sobre os elementos, sobre a importância, os benefícios, e no final, eu vou passar um TED. Bom, então vamos para a definição de cultura. Eu acho que a maioria das pessoas meio que sabe o que é cultura, mas assim, de uma forma mais geral. Então eu coloquei aqui uma definição de mais geral de cultura organizacional, são os valores, as crenças, os hábitos que são considerados importantes para as pessoas é uma palavra importante, que fazem parte daquela organização, daquela empresa, afins, e são colocados em prática. Essa parte que são colocados em prática é um ponto muito importante, tá? Aí eu coloquei também o objetivo geral da cultura, que é justamente fazer com que o ambiente de trabalho ele seja propício para o desenvolvimento tanto coletivo, então da organização em geral, quanto individual do próprio funcionário. Então guardem esse conceito que a gente vai desenvolver ele melhor no TED no final da apresentação. Então aqui eu coloquei umas frasezinhas de umas empresas um pouco famosas que eu acho que vocês conhecem. Essas frases são assim, são um propósito, então é a missão, é o objetivo da empresa. Então tudo da empresa vai girar em torno disso. Então, por exemplo, do Google, é organizar as informações do mundo e tornar elas mundialmente acessíveis e úteis. Da Microsoft é capacitar todos e conseguir mais. Aí tem da Apple, mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam. Do Itaú é estimular as pessoas, o poder de transformação das pessoas. A Havaianas é levar a alegria de viver do brasileiro e da Disney é fazer as pessoas felizes. Então, esses são alguns exemplos de alguns propósitos das empresas. Então, a cultura, ela sempre vai girar em torno disso, em torno dessas missões, essas frases curtas, mas que vão ser muito importantes e vão moldar todo o aspecto da empresa. Então, vamos agora falar um pouco sobre a diferença entre o clima organizacional e a cultura organizacional, que é uma coisa que muita gente acaba confundindo. Então, a cultura organizacional, como eu já falei para vocês, ela é o propósito da empresa. São as ações, os valores que vão conduzir a empresa para o objetivo dela, para a missão dela, certo? Já o clima organizacional, ele é mais uma percepção que as pessoas têm ali em relação à qualidade do ambiente de trabalho. Então, quais benefícios eu tenho? Se eu tenho benefício a, sei lá, seguro de saúde, seguro de vida, se eu tenho vale-refeição, a remuneração, quanto que eu ganho, os colegas, então qual a minha relação com as pessoas que trabalham comigo, a estrutura da empresa, estrutura física, entendeu? Então, essas são características mais, assim, digamos, mais subjetivas, ali, mais do dia a dia, que moldam um clima organizacional, entende? Então, a relação da cultura com o clima é justamente que a cultura, quando ela é sólida, quando ela é benéfica, ela cria um clima bom. E vice-versa, se é uma cultura ruim, ela vai criar um clima organizacional ruim. Então, essa é uma diferença entre cultura e clima que eu queria deixar claro para vocês. Então, vamos para os elementos da cultura agora. Os elementos da cultura, eu separei uns 8 elementozinhos para poder discutir com vocês. Ah, só um adendo, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram comentar alguma coisa, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Sobre as normas. As normas, elas vão ser os comportamentos esperados na empresa. Então, seriam as regras da empresa. Então, como você pode se vestir, como você não pode. Sei lá, como você pode falar com a outra pessoa, se você pode ser direto com o seu chefe ou não, entendeu? Então, essas são as normas, são as regras, geralmente são regras realmente escritas, que vão ser os comportamentos esperados das pessoas que estão ali naquela empresa. Aí também entra, por exemplo, as punições. Então, caso eu faça uma coisa que não está na norma, eu sou punido de uma certa forma. Aí entram os pressupostos e as crenças, que são os valores tidos como verdade por todo mundo que está ali e sempre ligados ao propósito. Todos esses elementos, como eu falei, estão sempre ligados ao propósito da organização, tá? Então, esses pressupostos e crenças, eles são algumas coisas que são tidas como verdade, assim, aquela coisa que está ali
e que ninguém discute, todo mundo só obedece, é uma coisa assim, fixa, e é isso. Sobre os valores da organização. Tudo que é muito importante para aquele grupo de pessoas são os valores. Então, sei lá, inovação, aquele. Não sei se vocês lembram, mas teve no. Se não me engano, no PDI, teve esses valores do GI, então a gente marcou qual são nossos valores individuais e qual seria então do GI, esse tipo de coisa. Aliás, o Mac vai falar um pouco melhor sobre isso amanhã. Então, os valores é tudo que é muito importante para o grupo. Então, desenvolvimento sustentável, inovação, criatividade, coisas que aquela empresa, aquela organização valoriza muito, certo? E aí, dentro dos valores, entra o papel dos fundadores, dos líderes, que é justamente guiar as pessoas para que elas peguem aqueles valores do grupo e agreguem como valores pessoais delas. Entende? Então, esse é o papel entre aí, o papel dos líderes, dos fundadores. Sobre os heróis. Os heróis, eles vão ser pessoas que são vistas como representantes da empresa. Então, pode ser, tipo, o fundador da empresa, pode ser uma pessoa que trabalha na empresa que tem uma história muito boa, muito legal de vida, uma pessoa que é muito engajada, o líder ali do momento, CEO e afins. Então, o herói, ele é uma figura pessoal, né, que é vista como o representante da empresa. Então, aquele herói ele vai representar tudo que a empresa entende? Então, sobre comunicação. A comunicação, aí entra toda a forma com que a empresa troca informações. Então, como as pessoas falam, os funcionários falam entre si, como eles se comunicam com os clientes, com os fornecedores. Então, tudo que engloba essa comunicação, esse diálogo, entra em comunicação da empresa. Então, por exemplo, agora que a gente está em home office, digamos assim, a comunicação é muito mais digital, então não tem mais aquela coisa física. E esse tipo de coisa. Então, sobre as histórias e os mitos. As histórias, elas podem ser reais, ser parcialmente reais, ou podem ser, tipo assim, totalmente inventadas. Elas vão fazer parte da construção da empresa e do cotidiano dos trabalhadores. Então, por exemplo, o fundador nasceu em tal lugar e ele veio do nada, ele construiu essa empresa. Seria como uma história, assim, de inspiração para as pessoas que trabalham ali. Então, essas seriam as histórias e os mitos. Aí entra também os tabus. Então, os tabus são os assuntos que são tidos como polêmicos dentro da instituição, fora, na sociedade em si, afins. Geralmente são aqueles, sabe, tipo, o nome que não deve ser pronunciado. Então, são assuntos que as pessoas tendem a evitar para não criar conflito ou uma situação desagradável. Então, esses são os tabus daquela organização. E aí, por último, a gente tem o oitavo elemento, que são os ritos, os rituais e as cerimônias. Então, são as atividades que a empresa vai realizar e que já são tradição. Então, tipo, todo final de projeto, todo mundo se encontra em tal lugar para poder comemorar o projeto. No caso do Impacta, tem o quarto momento. Então, são todos os rituais e as cerimônias que o grupo tomou como parte da empresa, sabe? Que tem um significado e que todo mundo considera parte do que é aquela organização. Bom, esses elementos que eu acabei de citar, eles são separados em alguns níveis. Nesse caso, são os níveis de percepção que a gente tem desses elementos. Aliás, isso é um assunto que, por muita coincidência, eu tive essa semana na minha aula de TO e que eu pesquisei sobre. Eu falei, nossa, entra muito no slide ali que eu posso colocar, enfim. Então, a gente tem primeiro os artefatos, que são um nível de percepção ali mais externo, né? Então, que pode ser observado de uma maneira mais fácil na organização. Então, seria, por exemplo, sei lá, uma pessoa vem visitar a empresa, são algumas características, né, alguns elementos da empresa que a pessoa, de cara, ela já consegue perceber, entendeu? Tipo, essa empresa ela é mais hierarquizada, então aquele cara não pode falar com aquele cara diretamente. As pessoas, elas são muito unidas, então sempre almoçam juntas. Então, são esses elementos mais práticos do dia a dia que as pessoas podem perceber, assim, de cara, seriam os artefatos. Aí, abaixando um pouco mais, né, no nível mais interno, a gente tem os valores compartilhados. Os valores compartilhados, eles são os aspectos que são validados no discurso que vai permear todo o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, as normas, os valores que o criador da empresa
estabeleceu, que o CEO estabeleceu e afins. Então aí entra o que eu tinha falado de normas, de valores, são os valores que todo mundo está ali buscando junto fazer acontecer, né? E por último, o nível mais interno, mais subjetivo que a gente tem são os pressupostos. Eles dizem respeito ao que está mais intrínseco na organização. Então, aquilo que, assim, que está muito ali no fundo, é uma coisa, tipo, uma característica extremamente interna ali da organização, que às vezes você nem percebe direito, mas que é ela que cria todos os outros níveis, né, de artefatos, valores compartilhados e afins. Aí aqui, eu coloquei um diagramazinho do iceberg da cultura, que dá para vocês terem uma noção em geral do que é isso, certo? Então, o visível seriam os artefatos, o menos visível, os valores compartilhados, e o invisível, os pressupostos. Nesse caso aqui, ele deu uns exemplos do que seria, assim, uma cultura maléfica, uma cultura ruim que precisa ser melhorada. Então, por exemplo, no nível mais visível da cultura, a gente vai ter as normas e os comportamentos. Então, por exemplo, se a gente tiver uma alta taxa de turnover. Turnover é a rotação das pessoas que trabalham ali. Então, assim, eu tô recebendo muitas pessoas novas, muitas pessoas estão saindo, como é que tá isso? Tipo, o entra e sai dos colaboradores. Então, esse é o turnover. Então, se eu tenho uma alta taxa de turnover, isso significa alguma coisa, ou uma baixa também, enfim. Se a gente tem uma performance ruim, se os funcionários estão desengajados. Então, tudo isso são coisas que a gente percebe ali no dia a dia mais superficialmente. São a parte mais visível da cultura. Aí, seguindo um pouco mais para baixo, a gente tem os níveis menos visíveis ali, que seriam os valores pessoais e as atitudes das pessoas. Então, por exemplo, se a inovação dentro da empresa está estagnada, se a liderança não está muito desenvolvida, se os processos ali estão causando frustração. Então, esses são características que a gente percebe num nível mais intermediário ali, dentro da cultura, menos visível, que está dentro de valores pessoais e atitudes. E aí, por último, a gente tem ali os, né, que eu já falei sobre pressupostos, que é o nível mais invisível, assim, da cultura. Então, seriam os valores culturais, as suposições, coisas que estão, tipo, extremamente intrínsecas na cultura da empresa e que muitas vezes a gente nem percebe. Então, por exemplo, se a cultura está desalinhada, se os valores não são claramente entendidos por todo mundo, se as pessoas estão tendo uma resistência à mudança. Então, todos esses são características muito maléficas que estão ali, assim, no centro daquela cultura. Então, se aquelas características estão ruins, elas vão como uma onda, tipo, deixando os aspectos menos visíveis e os visíveis, todos ruins também. Então, aí entra mais ou menos aquela estratégia dos 5 porquês. Então, por exemplo, você tá ali no nível visível. Então, nossa, tem muita gente saindo e, tipo, o que que tá acontecendo? Aí, tipo, por que tem muita gente saindo? Aí você vai abaixando, porque as pessoas estão desengajadas. E, tipo, você vai abaixando até você chegar nesse nível mais invisível e mais subjetivo da cultura, para realmente entender o que que tá de ruim naquela cultura, o que que tá acontecendo, que a gente tá tendo esses efeitos colaterais. Bom, aqui eu vou falar sobre alguns benefícios e a importância de a gente ter uma cultura positiva, uma cultura sólida, certo? Então, primeiramente, a gente vai ter a atração e a retenção de talentos. Então, assim, se aquela empresa ela é conhecida por ser uma empresa que é legal de trabalhar, que é uma empresa que está sempre buscando inovação, criatividade, que é uma empresa que tem muita diversidade, ela tende a atrair pessoas com o mesmo propósito. Então, as pessoas vão para essa empresa e elas se engajam dentro daquela empresa e elas ficam ali, sabe? Tem até um estudo que fala que, por exemplo, se a pessoa chega na empresa ela não acaba não se alinhando muito com o propósito da empresa, a chance dela sair é muito maior. Então, as pessoas que estão ali engajadas, elas tendem a ficar uns, tipo, 13 meses, mais ou menos, a mais do que uma pessoa que não simplesmente não bateu, sabe? Então, uma cultura forte e benéfica tende a atrair e principalmente a reter os talentos, as pessoas que estão ali ajudando essa empresa. Além disso, a gente também tem o autogerenciamento. Então, é aquela questão de a gente não precisa que o líder fique toda hora falando, gente, nosso objetivo é esse, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Porque as pessoas, elas meio que
elas já entenderam, sabe? Então, tipo, os valores delas estão muito perto dos valores da empresa e elas tomam aquilo, tipo, de uma forma pessoal, sabe? Então, como um propósito pessoal, e dessa forma as pessoas se tornam meio que mais independentes, assim, sabe? Elas vão fazendo o que elas precisam fazer, não porque, tipo, estão mandando elas fazerem, mas porque elas realmente veem uma coisa maior naquilo que elas estão fazendo. Aí, como consequência disso, a gente tem também os processos mais ágeis. Então, como as pessoas são engajadas, elas são produtivas, elas estão fazendo ali, fazendo acontecendo, a gente tem os processos se tornando cada vez mais ágeis, mais rápidos e mais produtivos. Aí entra o melhor ambiente de trabalho, que é o que eu tinha falado antes de clima organizacional. Então, se a cultura é uma cultura boa, uma cultura benéfica, ela automaticamente cria um clima organizacional, um ambiente de trabalho legal, que as pessoas vão se sentir motivadas e que vai ser um ambiente tranquilo de você trabalhar. E por último, que é meio que uma sintetização, uma consequência de tudo isso que eu falei, é justamente a satisfação do cliente, né? Então, as pessoas estão ali engajadas, querendo melhorar e estão oferecendo um produto final, um serviço final bom para o cliente vai se sentir satisfeito com isso, vai querer voltar, e tudo isso vira, tipo, né, um ciclo de coisas boas, de características boas, de desenvolvimento para aquela empresa que tem essa cultura benéfica, essa cultura positiva.